Olá, seja bem-vindo ao canal. Aproveite para se inscrever, curtir e compartilhar. Ao fazer isso, você nos ajuda a espalhar a palavra de Deus e abençoar vidas, assim como a sua tem sido abençoada. Seja você um colaborador dessa obra e nos ajude. Sua ajuda muito nos alegra. E nossa oração é para que o Senhor te abençoe e supra suas necessidades em Cristo Jesus. Em nosso podcast de hoje, vamos falar sobre uma nova natureza em Cristo. O texto de nossa meditação encontra-se em Efésios capítulo 2, verso 3 a 5. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Esses versículos são de extrema importância para compreendermos a plenitude da obra realizada por Cristo Jesus. A condição do homem sem Deus é desesperadora. O diagnóstico espiritual da humanidade é que todos são pecadores condenados e sujeitos à escravidão e, consequentemente, à morte. Essa é a condição humana universal. O pecado não é como uma enfermidade que alguns contraem e outros não. É algo em que todo ser humano está envolvido e do qual todo ser humano é culpado. O pecado não é uma simples doença, mas o estado, a condição universal de toda a humanidade. A pessoa não regenerada pode até levar uma vida moralmente aprovada, civilmente decente e familiarmente responsável. Pecadores também podem fazer o bem. A questão aqui é sua natureza que está corrompida pelo pecado. A pessoa sem Deus está viva para as atrações do mundo, mas morta para as coisas de Deus. Seu prazer está em fazer a vontade da carne. Ela é incapaz de entender e apreciar as coisas que agradam a Deus. Perceba que está escrito que nós éramos, por natureza, merecedores da ira. Isso significa que não importa o que fizéssemos, a nossa natureza estava fadada a receber a ira, o juízo. Uma pessoa espiritualmente morta não tem apetite pelas coisas espirituais. Seu desejo e busca da espiritualidade serve apenas para satisfazer o seu próprio ego, alimentar os ídolos do seu coração. O pecado não é definido por atitudes, mas um estado, uma condição da qual se origina os pecados que cometemos. Diante de Deus, são todos rebeldes e fracassados, e como resultado, estão mortos em seus delitos e pecados. É por essa razão que o incrédulo não necessita de restauração, mas de transformação de vida. Ele precisa de ressurreição. Delitos e pecados não se referem apenas aos atos, mas em primeiro lugar se refere à esfera da existência da pessoa à parte de Deus. Ele não se torna um mentiroso quando diz uma mentira. Ele conta uma mentira porque ele já é um mentiroso. Ele não se torna um ladrão quando rouba. Ele rouba porque ele já é um ladrão. E assim, com assassinato, adultério, cobiça e todos os outros pecados. Cometer atos pecaminosos não nos faz pecadores. Nós cometemos atos pecaminosos porque somos pecadores. Jesus confirmou isso quando ele disse: "O homem mau, do seu mau tesouro, tira o mal. E as coisas que saem da boca vêm do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e calúnias." Como um estado de ser, uma esfera de existência, o pecado tem mais a ver com o que não é feito do que com o que é feito. O padrão de Deus para nós é a santidade e a perfeição.
assim como Ele próprio é perfeito. Jesus não deu um novo padrão, mas reafirmou o padrão já estabelecido. Sede santos, porque eu sou santo. É por causa desse padrão perfeito de santidade que os homens sem Deus não podem ser qualquer coisa, mas apenas pecadores. Porque eles estão separados de Deus. Eles não podem fazer nada, pois estão aquém do padrão de Deus. Ao longo da história, as pessoas têm variado muito em seus níveis de bondade e maldade humana, mas em relação a alcançar a santidade de Deus, são todas falhas. É por isso que aquele que é bom, prestativo, gentil, atencioso, também precisa de salvação, tanto quanto o assassino no corredor da morte. Embora não levem uma vida igualmente pecaminosas, mas eles são igualmente pecadores em sua condição e natureza. Estão igualmente separados de Deus e da vida espiritual. É a condição de pecadores e não seus pecados particulares que os separam de Deus. Seus atos particulares de bondade não podem reconciliá-los com Deus. É o pecado de não aceitar a Deus como Deus e Cristo como Salvador. É o pecado da rejeição. Não são atos particulares ou declarações de rejeição, mas a esfera da rejeição em que a pessoa não salva existe que o separa de Deus. Os pecadores são persistentes em sua rejeição, e quanto mais pior o seu sistema se torna, mais eles tentam justificá-lo e condenar aqueles que falam a palavra de Deus contra eles. Seus pensamentos estão de acordo com o sistema corrompido deste mundo. Eles pensam e vivem de acordo com os pressupostos, ideologias e padrões sobre os quais o pecado e Satanás têm o controle e são dominados por seres sobrenaturais malignos. O diabo é o patrono dos filhos desobedientes. Assim como ele se rebelou contra Deus, também deseja que todos venham a se rebelar contra o Criador. Não podemos subestimar seus desígnios e nem suas artimanhas. Lutamos uma guerra espiritual, em que, levados pela fraqueza de nossa carne, corrompida em sua própria natureza, somos influenciados por um sistema corrompido dominado pelas hostes malignas. É nessa condição caída que os filhos da desobediência recebem o justo juízo de Deus. Mas, para aqueles que entregaram suas vidas a Cristo, estes têm sua natureza transformada e regenerada. São agora uma nova criação e recebem um novo espírito. Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, nos deu uma nova natureza em Cristo Jesus, quando nós ainda estávamos mortos, significando que a salvação de Deus para o ser humano não depende de nós, mas dele. É pela graça que nós somos salvos. É favor de Deus, é presente, é uma dádiva. Presente a gente não conquista, a gente recebe. O fundamento do Evangelho é a graça. Não tem como vivermos o cristianismo sem compreendermos a graça de Deus. A natureza humana é corrupta e merecedora da ira. Por isso está escrito que quem não crê em Jesus já está condenado. Quando uma pessoa crê na obra vivificadora realizada por Jesus Cristo em favor dos homens, é como se ele estivesse dizendo: eu sei que minha natureza é morta, está debaixo do juízo. Eu recebo a graça de Deus manifestada por meio de Jesus Cristo e creio que nele eu sou vivificado. Creio que por meio de Jesus eu saio da morte para a vida, da condenação para a salvação. Somos salvos pela misericórdia e pela graça de Deus. Tanto a misericórdia quanto a graça vem a nós por meio do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Foi no Calvário que Deus demonstrou seu repúdio ao pecado e seu amor pelos pecadores. Essas são as boas novas de Deus para o homem. O ser humano precisa saber que por natureza ele é merecedor da ira, mas que por amor, graça e misericórdia de Deus
Por meio de Cristo Jesus, ele é salvo e vivificado. Tem sua natureza transformada para viver a vida transformada. Deus realizou uma poderosa ressurreição espiritual em nós por meio do poder do Espírito Santo, o mesmo poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Quando cremos em Cristo, passamos da morte para a vida. Recebemos vida nova, a vida de Deus em nós. Por isso, podemos dizer: não sou eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Que o Senhor te abençoe.